Senhores e senhoras, um bom dia. Bom dia. Um bom domingo a cada um de nós. E um bom ano novo, já que é a minha primeira vez aqui no ano de 2026, no Núcleo Espírita Chico Xavier, na cidade de Carapicuíba. Que a paz de Deus esteja sempre conosco, da fonte criadora, do nosso mestre, aquele que disse que temos que seguir o vosso caminho por meio dos seus exemplos, dos seus ensinamentos, que também esteja conosco de Jesus, o Messias, o Rabi da Galileia, ou da nossa querida Mãe Maior, Maria Rosa Mística de Nazaré, a cúpula espiritual aqui do Chico Xavier, aos nossos mentores individuais, e que possamos, neste novo ano, traçarmos novos objetivos existenciais em nossas vidas. Um bom dia também aos que nos acompanham pelo meu canal do YouTube. E sim, esse é o convite sempre aqui do Núcleo Espírita Chico Xavier. A cada vez que adentramos a casa, a cada temática, a cada ensinamento, a cada dissertação, raciocínios que nós empreendemos ao longo de cada temática que aqui é trabalhada, seja por meio das exposições, seja por meio dos cursos, ou até mesmo pelos tratamentos espirituais. Então sim, é certeza absoluta que nós recebemos ferramentas e alicerces para que nos reconstruamos a cada dia que passa. É a porta estreita, é o desafio do dia a dia, fácil, difícil, mas colocávamos como fortes antes de voltarmos a este corpo físico, no contrato existencial que nós ensinamos lá no mundo espiritual. Então cá estamos, se mergulharmos na carne aqui, no planeta Terra, vivenciamos esta experiência evolutiva, busquemos traçar novos objetivos em nossas existências, porque isso faz-nos a tornar-nos a pessoas melhores e cônscios de nossas responsabilidades de que um dia habitaremos um mundo melhor, desde que os construamos dentro da nossa alimentação, simplicidade, humildade, que é uma das palavras do título do projeto que hoje nós iremos trabalhar. Costumo trazer, queridos irmãos e irmãs, nas exposições religiosos, esse bate-papo fraterno nas casas espíritas, a qual tem a oportunidade de ir, como carro-mestre, uma obra da codificação kardeciana, porque essa obra, seja nos capítulos, nos itens, ou até mesmo nas instruções dos espíritos, são conhecimentos palavreados, acessíveis à nossa compreensão, fazendo assim com que tudo que nós recebamos consigamos colocar em prática da porta para fora, aqui do Chico Xavier em Carapicuíba, onde quer que nós estejamos. Qual é essa obra? O Evangelho segundo o Espiritismo. Logicamente que outros mais temas nós iremos intercalando com este projeto ao qual iremos trabalhar, com outros que já trabalhamos, para que sempre tenhamos a certeza absoluta que a terceira revelação, que é o Consolador Prometido, que entendemos e temos a certeza de ser a doutrina dos Espíritos, ela está vinculada desde a primeira revelação de Moisés, como também e ainda mais na segunda revelação de Jesus no Novo Testamento. Então, vamos intercalando os conteúdos e ainda também lições das obras complementares, seja de Chico Xavier, seja de Divaldo Pereira Franco e outros mais. Então vamos sim trabalhar hoje com esta obra como carro-mestre, o Evangelho segundo o Espiritismo. O capítulo que nós iremos trabalhar, como nós estamos vendo aqui, é o capítulo 7. Os itens são de 11 a 12. Percebem ali no canto do lado direito de vocês instruções dos Espíritos? Nessa obra, ela existe, possui 28 capítulos, sendo o 28º de coletânea de preces. Já se nós pegarmos do primeiro ao 27, todos esses capítulos, primeiramente teremos os ensinamentos e conclusões do codificador da doutrina, querido irmão professor Hipólito Leon Denis Ararivaio, a qual nós conhecemos pelo seu nome de Allan Kardec, tecido os seus entendimentos. Após cada feixe de seus ensinamentos, dos seus entendimentos,
vem as instruções dos Espíritos, ou seja, dando uma visão macro, maior, para uma compreensão também nossa mais ampla de que é possível que as empreendamos no nosso dia a dia. Então, hoje não necessariamente trabalharemos com os ensinamentos próprios de Allan Kardec, do codificador. Não, daremos mais informações da falange do Espírito, da verdade por meio dessas instruções dos Espíritos. E o tema desses itens de 11 a 12 é o orgulho e a humildade, ou seja, duas situações presentes em nosso dia a dia. Logicamente que nessa humanidade, nesse mundo que nós vivemos, até um prezado momento um pouco conturbado, pois estamos no final de provas e expiações no nosso orbe, afirmam os Espíritos que atualmente encarnados, pouco mais de 8 bilhões de seres estão experienciando a carne, mas também afirmam eles que o dobro busca o retorno à materialidade, a novos corpos físicos, ou seja, 16 bilhões, computando-se quase 25 bilhões de seres nas duas dimensões da vida, buscam as suas ascensões espirituais. No final desse projeto, vocês verão a importância dessa carne e osso que nós estamos ocupando atualmente, nesse momento ímpar a qual nós nos prontificamos a estarmos corporificados nessa atual encarnação. Então esse vai ser o convite desse tema de hoje, buscarmos desvencilharmos a cada dia que passa, de uma vez por todas, do orgulho, da vaidade, da arrogância, da prepotência e outras mais mazelas que nós ainda tragamos em nossos espíritos imortais e incrustadas nos nossos corpos semimateriais, a qual nós conhecemos pelo nome e definição de perispírito, e trabalhar a humildade, a simplicidade, a lei da reciprocidade, da caridade, do amor ao próximo esse que posso dizer aqui no princípio inteligente que estagia no reino mineral, porque sim, é isso que nós aprendemos a estudar a doutrina dos Espíritos. Deus não cria espíritos prontos, nunca criou, não cria, tampouco um dia há de criar para a eternidade, não. Ele cria princípios inteligentes, simples e ignorantes, ou seja, da estaca zero, onde necessariamente todos nós aqui passamos por esses estágios. Temos que estagiar no reino primeiro mineral. Depois de um tempo, avançamos para o reino vegetal. Outros tempos mais, ao reino animal. E, enfim, chegamos ao reino hominal. 4 reinos, investimentos milenares. Questionamos, podemos ou não buscarmos sermos um pouquinho melhores a cada dia que passa, já começando dentro de nosso lar? Pois dentro de nosso lar existem as arestas do passado que por nós não foram aparadas por meio das sucessivas reencarnações, e que Deus demonstra a sua perfeição absoluta, faz com que nós venhamos atrelados no núcleo familiar, para que consciencialmente digamos, de forma recíproca, eu hei de ser feliz quando este que esteja ao meu lado venha a ser também. Disse há pouco, começando no lar. Depois nas ruas, com as pessoas a qual nós não conhecemos, as ditas pessoas estranhas, temporariamente falando, no ambiente profissional, nas instituições religiosas, nas zonas onde quer que nós estejamos interagindo para a nossa ascensão espiritual. Não somos corpos físicos, estamos em corpos físicos, perecíveis, temporários, mas imprescindíveis para o nosso lapidar espiritual e a nossa busca da tão sonhada felicidade, que ainda não é deste mundo, como já dizia Jesus lá há pouco mais de 2000 anos atrás, mas que tornar-se-á um dia, desde que as construamos na nossa simplicidade, na nossa humildade e outras mais aptidões que nós venhamos a adquirir pela asa da moral e pela asa do intelecto. 2 asas a qual aprendemos na doutrina dos Espíritos, que nós espíritos imortais levaremos e as trabalharemos para toda a nossa eternidade. E nos desafia agora nesse capítulo 7, itens 11 e 12, que nós haveremos de trabalhar com os queridos irmãos e irmãs. Então vamos buscar, já que estamos trabalhando com as instruções dos Espíritos, o contributo do querido irmão Lacordaire, na cidade de Constantina, no ano de 1865.
1963, ou seja, um ano antes praticamente da publicação dessa obra, já que essa obra, a terceira da codificação, foi publicada a partir, em sua primeira edição, de janeiro de 1864, acordando dizendo o seguinte: aos pobres de espírito que outrora viveram na terra, Deus concede a missão de vir esclarecer-vos. Quem são esses pobres de espírito? Quem são esses que estão muito mais à frente que nós, independentemente da dimensão onde eles estejam atualmente vivenciando as suas experiências evolutivas no mundo espiritual, na matéria, que tanto contribuíram para a humanidade? Será que o próprio Allan Kardec não foi um deles? Chico Xavier, que levou o nome dessa casa, Divaldo Pereira Franco, Madre Teresa de Calcutá, Irmã Dulce, Adolfo Bezerra de Menezes Cavalcante, Giovanni de Pietro de Bernardino, como nós o conhecemos, por Francisco de Assis e tantos outros mais, outros ainda que permaneceram no anonimato, mas que contribuíram de uma forma ampla às nossas consciências de que sim, é possível que transformemos a cada dia que passa. É a porta estreita, é o lapidar-se a cada dia que passa. Não é fácil, não foi para eles, tampouco há de ser para nós. Quizá no futuro, se nós não nos esforçarmos a cada dia que passa. Então, eis o convite desse capítulo 7. Trabalharmos as aptidões para que apaguemos as mazelas ainda incrustadas em nossos espíritos imortais, em menor, mediano ou maior grau. Todos nós as obtemos ainda, senão nunca não estaríamos em um final de provas e expiações, segundo o nível de estágio evolutivo em qualquer uma das muitas moradas da casa do Pai, almejando ascender agora para o terceiro nível, que é o mundo de regeneração, que lá dizia a irmã, meu mentor de Chico Xavier, os espíritos Manuel Filomeno de Miranda e Joana de Andes e outros mais, que já está acontecendo os primeiros raios da nova terra neste orbe, ainda que não seja divulgado pelos meios de comunicação, mas já está. Temos o próprio relato de Divaldo, inclusive isso tem no YouTube, que já teve inclusive com seres de Alcione, lá da constelação das Pleiades, sistema quádruplo de planetas, onde todos esses planetas desse sistema quádruplo já estão em regeneração avançada. E a convite de Jesus Cristo, voluntariaram-se para que aqui corporificasse e assim demonstrássemos o que realmente é fazer com que ascendamos em espírito. É um livre-arbítrio. Poderíamos aprender na condição de bons alunos ou não. Poderíamos ser rebeldes. Poderíamos regredir com isso? Jamais. Não existe a regressão em qualquer canto do universo. Mas estacionarmos, sim. Será que temos exemplos, por exemplo, nas obras complementares de Chico Xavier? Por que não dizer? Leiamos, estudemos a Caminho da Luz de Emmanuel por Chico Xavier. Isso sem falar de Edgar Armand na obra Exilados de Capela, o intercâmbio entre mundos, desde os seres mais evoluídos para os menos evoluídos como nós, e como também nós, os menos evoluídos, para orbes ainda mais primitivos em seus estágios e princípios iniciais de evolução. Então é convidativo essa reflexão de Cambá Cordé a cada um de nós. Todos esses que fizeram muito, convidam-nos também para que nós o façamos. Vamos nos esforçar para tanto? Vamos observar o que nesses 365 dias do ano de 2026 o Núcleo Espírita Chico Xavier há de nos ofertar nas suas diversas atividades, exposições evangélicas, cursos, desenvolvimento mediúnico, atendimentos espirituais, bate-papo fraterno, sorriso de um trabalhador logo da porta, que é a carta de abertura da fraternidade do cristianismo rediviva a cada um de nós. Os mínimos detalhes são ascensionais aos nossos espíritos e convidam as pessoas para que assoemos. Olha essa casa às 9 horas da manhã de um domingo, lotada, não só de vocês, queridos irmãos e irmãs encarnados, mas em maior número sempre dos irmãos desencarnados, porque querem, se nutrem em seus espíritos mortais as suas ascensões. Quem assim não quer ser feliz, apagar de uma vez por todas as mazelas que esse capítulo 7, itens 11 e 12, há de nos convidar a uma reflexão mais ampla. Então vamos nos esforçar por essas reflexões que não só acordar, mas outros mais irão contribuir conosco a partir desse momento. O orgulho, sim, é o terrível adversário da humanidade. Nessa obra, carro-chefe que estamos trabalhando, inclusive, o próprio codificador, professor Rivail Allan Kardec, vai nos dizer que o orgulho é a chaga da humanidade. Ele disse isso
lá no meio do século XIX. Pergunto às nossas consciências, será que nesse século XXI, nesse 1/4 de século que nós já fundamos, já estamos no ano de 2026, a humanidade ainda não tem isso em suas atitudes? Olha as guerras, corrupção, mentira e outras mais mazelas que nós temos. Da humanidade ainda não desperta minimamente para as suas aptidões espirituais que transcendem o que é transitório, material, e que principalmente não as levaremos ao mundo espiritual para oportunidades muito boas de as utilizarmos. Valorizemos os valores morais, os valores espirituais que contar-nos-ão e muito de forma benéfica para que os utilizemos a posteriori. Vaidade exagerada. Cada um de nós podemos ter as nossas mínimas vaidades, sim, podemos, mas sempre com equilíbrio, queridos irmãos e irmãs. Não nos esqueçamos que devemos nos comportar como gostaríamos que o nosso semelhante comportasse conosco mesmo. É um equilíbrio, é um saber se vestir, falar, pensar, reverberar, compartilhar com o meio, porque tudo isso nós respondemos sentir por sentir, afirmam os irmãos espirituais, começando pelos pensamentos e terminando nas nossas concretizações, ou não concretizações que por nós, os espíritas, os cristãos deveriam ser empreendidas. Porque pergunto ainda, será que o mundo exige mais de nós, os inscritos na terceira revelação do Consolador prometido? Afirmo-vos que sim, direto ou indiretamente, mas exige-se mais de nós. Como estamos nos comportando então, nos 7 dias da semana, de manhã, à tarde, à noite, nas 24 horas por dia, não apenas em estado de vigília, com os olhos abertos, por exemplo, agora. E no mundo espiritual? Nas madrugadas de 6 a 8 horas, onde nosso espírito desdobra-se e volta para a verdadeira morada, e o corpo repousa para que possa recompor as energias e encarar um novo desafio reencarnatório no dia seguinte. Será que estamos estudando, trabalhando, sendo úteis ao meio para que, acoplando-nos no dia seguinte, nós, no nosso corpo físico, sejamos mais úteis ao meio? Temos que nos questionar a respeito disso. Não foi assim que Santo Agostinho fez? Quem foi Santo Agostinho? Muito ele dá o seu contributo nessa terceira obra da codificação, mas ele também contribuiu na primeira, em O Livro dos Espíritos, a obra mater da codificação, publicada ali em sua primeira edição, a 18 de abril de 1857. Esse querido irmão, integrante da falange do Espírito da Verdade, assinou inclusive o prolegômenos logo no início dessa obra, e ele nos dá um ensinamento consciencial que deve nos levar para eternidade, se quisermos ser mais assertivos e apagarmos uma vez por todas as arestas do passado. Ele dizia, em um trecho da resposta atrelada à pergunta de número 919, letra A, que quando encarnado estava, ao colocar a cabeça no travesseiro à noite, ele questionava-se, antes de pegar no sono: alguém tem algo a se queixar de minhas atitudes? Quem sou eu para agregar algo ao que Santo Agostinho nos passa de informação e de conhecimento e de sugestão? Mas poderíamos ainda colocar que, inclusive eu falei há pouco, ou algo que eu deveria ter feito e não fiz, porque eu tenho tanta bagagem intelectual e moral que a Casa Núcleo Espírita Chico Xavier em Carapicuíba ofertam, dispensa-nos aos 365 dias do ano. É uma pergunta, um ponto de interrogação. É um convite transcendente. Se nós assim não nos portarmos, como iremos largar-nos os espíritos que empreendemos a tão imprescindível reforma íntima? Convido-os à seguinte reflexão. Estou aqui hoje, vocês, queridos irmãos e irmãs, acompanham inúmeros palestrantes, expositores, facilitadores aqui na casa. Percebam quantas vezes eles dirão, independente da temática que eles venham a trazer, essa palavra, a reforma íntima. Aí vocês lembraram desse dia, desse primeiro mês do ano de 2026, e colocaram em suas mentes e em seus corações espirituais, de forma intrínseca, que é a ferramenta mestre que devemos fazer com que nós as obtenhamos no nosso lapidário espiritual, com toda a dificuldade do mundo, porque quem não as tem, campo financeiro, campo moral e outras mais que nós possamos ter de dificuldades no nosso dia a dia, mas somos competentes para as trabalharmos. Então, assim, vamos nos equilibrando, principalmente nessa vaidade. Chico Xavier foi vaidoso?
Divaldo Pereira Franco, outros mais. A humildade e a simplicidade enche os nossos corações espirituais, na certeza de que quanto mais apagado eu seja no orbe, em qualquer canto deste universo, mais exemplo eu seria aos meus semelhantes, porque a vaidade também é transitória. Eu não disse lá no início que temos que nos despojar de uma vez por toda de tudo que é transitório, que não agregar alusão para a eternidade nas próximas e sucessivas reencarnações. Então trabalhemos isso, é um desafio diário, mas vamos conseguir se esforçarmos para tanto. Ressentimento, não julgueis para não ser julgado, já dizia Jesus. Quem aqui está no mesmo grau evolutivo ou acha que esteja, moral e intelectual? Ninguém. Desses pouco mais de 8 bilhões, ou contemos aí os 16 bilhões que estão no mundo espiritual. Ninguém. Cada um está no degrau. Tão poucos somos originários, em nossa grande maioria, deste orbe. Estamos na Terra. Assim sendo, por que alimentarmos ressentimento de algo que tenha sido empreendido em nosso desfavor, se assim consideramos que foi em nosso desfavor? Porque muitas vezes o remédio amargo, o falar na lata aquilo que nós precisamos ouvir, mas que nós não gostamos de ouvir, faz com que nós nos ressintamos com o nosso semelhante. Quem aqui não passa por essa situação? Dentro de casa, eu tomo direto, e que bom, na hora eu não sei assimilar isso. Mas no dia seguinte eu digo, é isso mesmo que eu precisava ouvir para que eu lapide meu espírito mortal. Vou nas casas espíritas, falo, faço atividades sociais, estou envolvido com outras atividades de outras casas e eu não faço o mínimo que espera-se que seja feito, ou em potencialidade a cada dia que passa, já começando dentro do lar, e que de nós assim não é. Então, apaguemos nas nossas almas esse ressentimento. Chico Xavier dizia, olha Chico Xavier ali na foto, sorrindo para as nossas consciências imortais. Chico Xavier já dizia, quando quisermos responder de forma negativa ao trem, enchemos a nossa boca d'água e não respondamos. Esse trocadilho, o que significa na prática? Se tivermos que abrir a boca para emitir uma réplica, que ela seja benéfica ao nosso semelhante. Porque se formos emitir uma que também seja negativa, igualarmos-emos a esse semelhante que está buscando nos prejudicar. O que nós queremos ser realmente? O que nós queremos demonstrar ao mundo? Apaguemos também aos poucos de nossas existências espirituais esses ressentimentos banais que nada agregam à nossa evolução espiritual. Falta de empatia. Já saiu de casa com a cara fechada. Chega no ambiente, uma pessoa vai lá e fala um bom dia, e nós sabemos que essa pessoa, ou mais, não coloca esse bom dia no seu dia a dia, principalmente nos seus atos. E aí o que nós fazemos? Nós as pré-julgamos. Mas ela está no estágio evolutivo dela. Ou como será que ela poderá transformar-se? Por meio de eu impor algo a ela, demonstrando maior intelectualidade ou demonstrando simplicidade até mesmo no grau intelectual, mas fazendo a minha parte no lado moral. Respondamos bom dia, boa tarde, boa noite. Façamos aquilo que está além das nossas aptidões profissionais, ainda que não recebamos financeiramente aquilo que nós almejamos e que tampouco saibamos que seja de nossa competência, permita-nos ainda mais. Olha como é desafiante estarmos encarnados. Aqui nós daremos satisfação mesmo ao voltarmos para o mundo espiritual, afirmamos a doutrina dos espíritos, que é a nossa consciência, aos nossos mentores individuais que intuem-nos nos 24 horas por dia. Então, por que nos preocuparmos com algo que venha a fazer com que nós relaxemos em nossos propósitos existenciais? Eu não ganho para isso, eu vou fazer, não, isso aí é competência de fulano, ele está fazendo um corpo mal, o problema é dele. Mas o problema dele, de mais um, se for somarmos ou multiplicarmos essas situações, pode prejudicar uma empresa, pode fazer com que nós percamos o nosso emprego, que de nós não tem um núcleo familiar que tem que sustentar nas situações financeiras, seja o aluguel, seja os filhos, seja a própria vestimenta, um meio de locomoção e outras mais situações. E estamos encarnados, então temos que ser cônscios e responsáveis pelas nossas atitudes. Bem-aventurados são esses que fazem muito sem esperar retribuição no meio de outrem, porque estão cumprindo com as suas obrigações reencarnatórias, e digo mais, em muitos momentos indo além,
demonstrando que essa falta de empatia, esse e mais seres estão buscando as extirpá-las de uma vez por todas, e sim sejamos acolhedores. É o que nós temos que fazer a cada dia que passa. Entramos isso em nossos espíritos, porque os nossos mentores individuais auxiliaram-nos em muito desde que assim receita tirar de nós asas e empreendamos para que assim sejamos úteis aos nossos queridos irmãos em experiência evolutiva, como nós estamos buscando nos lapidar. Desprezo por outras pessoas. Tem um ponto do tópico anterior. Por que desprezar as pessoas? Cada um está em um estágio evolutivo. Não jamais para não ser julgados, mas um questionamento que devemos fazer às nossas consciências. Dificuldade em aceitar ajuda ou admitir erros. Aqui também vem a arrogância, a prepotência. Quem de nós aqui não erra? Bem-aventuradas são as oportunidades reencarnatórias que não nos lembremos, que não nos recordemos do passado, tomamos cuidado com a dita regressão de memória que muitos buscam, tentando entender uma determinada situação que já está difícil. Aí assim vamos buscarmos as mazelas do passado, como as trabalharmos no dia a dia com aquilo que nós já tínhamos como difícil. Não é mais fácil nós dizermos a nós mesmos: se eu pedi para passar por isso, ou mereci, que eu me reconstrua a cada dia que passa, que eu me fortaleça, me consolide em meus alicerces da fé, da caridade e da fraternidade. O que for no passado de negativo, que apague-se de uma vez por todas da minha eternidade, e que o meu presente seja a construção para que eu não tenha essa dificuldade e eu saiba admitir os meus erros e principalmente dos meus ferimentos. Assim, não responderei à altura. Evitemos isso, porque iremos nos arrepender, já que responderemos centil por centil pelos nossos pensamentos e atos praticados em cada oportunidade evolutiva que nós divisamos aqui no planeta Terra. Voltemos ao Evangelho, onde Lacordaire vai ainda nos convidar lá um trecho um pouquinho mais à frente deste item 11, dizendo-nos: ó irrisão e cegueira, Deus, ao acaso, estabeleceu entre vós alguma distinção pelos corpos físicos, perecíveis, transitórios, fugitivos e passageiros? Ponto de interrogação. O invólucro do pobre não é o mesmo do rico? Não vai para a terra da onde veio? Pelo menos na estrutura física, não o espírito. O Criador fez duas espécies de homens. Tudo quanto Deus fez é grande e sábio e transcendente, desde que tenhamos olhos de ver e ouvidos de ouvir, não esperando tampouco exigindo do mundo aquilo que cabe a cada um de nós dentro da nossa limitação e simplicidade, elaborarmos para a nossa própria ascensão. É dando que se recebe. Faça aos outros aquilo que gostaria que fosse feito a tu mesmo. O plantio é livre e a colheita é obrigatória. O que Jesus afirma-nos com todas essas frases? Depende apenas tão somente, queridos filhos, queridos irmãos, em experiência universal de vós mesmos, serem felizes ou estacionarem em suas oportunidades evolutivas. Todos nós temos um livre-arbítrio. Eu sei o que é errado, sei o que eu posso fazer nesse momento presente, e no futuro há de ser a construção ou destruição de minhas atitudes impensadas, muitas vezes compulsivas. E temos também essa compulsão que pode fazer com que estacionemos em nossas caminhadas evolutivas. É o convite agora de Lacordaire, também neste item 11, a nossa reflexão. Por isso, as bases da justiça divina de Deus, a fonte criadora, é o arrependimento. Sim, arrependamos a cada dia que passa. Enxerguemos como seres transcendentes que muito ainda haverão de errar. Ai, como haveremos! É normal, estamos no final de provas e expiações, mas muito ainda ascenderemos desde que proponhamos, para tanto, passando por essa porta estreita, a busca do perdão. Antes de perdoarmos, não nos esqueçamos disso, queridos irmãos e irmãs. Empreendamos o auto-perdão, o autoconhecimento. O que disse Sócrates? Uma das frases que mais nós conhecemos: conhece-te a ti mesmo. Se eu fiz algo em prejuízo de outrem, é porque o problema não está em outrem, sim em mim. Então eu primeiro tenho que lapidar-me. Eu perdoo.
Perdoando-me, eu estou dizendo sim, reconheço-me como ser muito aquém ainda de uma evolução moral e intelectual. Então não transfiro para o meu próximo aquilo que cabe a mim mesmo desenvolver. Porque o dia que eu lapidar-me, eu não mais assim empreenderei essas situações negativas para o mundo, para quem esteja ao meu redor. Então não julguemos para que não sejamos julgados. Empreendemos o auto-perdão para que seja construtivo o perdão aos nossos semelhantes. A necessidade de reparação sempre, em qualquer uma das oportunidades evolutivas nas duas dimensões em que estejamos tendo a oportunidade de sermos úteis. A oportunidade do recomeço, a reencarnação é um recomeço, um novo tema que seja trazido na casa, independentemente de quem aqui esteja, porque isso é secundário. Primário é o Novo Testamento, é a primeira revelação, é a terceira revelação, e a lei de Deus. Precisamos de uma quarta revelação, materializando-se no nosso órgão para que cresçamos espiritualmente. E não, afirmamos que não. É necessário que Jesus Cristo reencarne no planeta Terra para que ascendamos em estrutura física do órgão, em estrutura moral e intelectual dos seres, em experiência evolutiva. Não, também afirmamos. Temos tudo, afirmamos, temos tudo. Mas estamos tendo olhos de ver e ouvidos de ver para tanto. É difícil, é a porta estreita, é convidarmos a lapidarmos a cada dia que passa, compreendermos seres ainda em estágio evolutivo para a nossa ascensão por meio de todas essas oportunidades, inclusive do recomeço para conosco mesmo, como também para com os nossos semelhantes. Podemos ter constância nas tarefas do bem, que tornarmos pessoas melhores, disciplinadas. O que foi mesmo que Emmanuel convidou a Chico Xavier lá no início do seu labor mediúnico, da sua programação reencarnatória? Ele pediu apenas 3 palavras. Mas que coincidência, 3 palavras repetidas: disciplina, disciplina, disciplina. Caminhar-se assim, Chico, dentro dos alicerces cristãos, se assim se propor a executar esse ensinamento transcendente. Disciplina é estarmos aqui no horário marcado, ainda que tenhamos os imprevistos do dia a dia. Alguém aqui tem dúvida que o conteúdo que é ministrado ao longo de todos os anos no Chico Xavier faz parte do tratamento a qual nós recebemos como conclusão nas salas dos passes ou nas salas de tratamentos espirituais? Alguém tem dúvida que existem guardiões que já estão nos limpando das mazelas e das energias negativas do mundo da porta para dentro do Chico Xavier? Não tenhamos dúvida disso, então já começou o tratamento da porta para dentro. Então é importantíssimo termos essa conscientização e empreendamos mais constância em todas as tarefas do bem. Um sorriso, um abraço, um ouvir, um aperto de mão, já começa por aí. São atitudes caridosas, fraternas, que podemos empreender para o mundo, revertendo-se ao nosso próprio favor. Disciplina no trabalho profissional, voluntário, das casas religiosas e outros mais, que qualquer ação que empreendamos é um trabalho, é uma ação em prol de algo. Então estamos movimentando-nos em pensamento e em corpo físico, então é um trabalho. Não desprezemos o trabalho de quem quer que seja neste universo. Qual? O universo de oportunidades de melhorarmos a cada dia que passa aqui na essência Gaia, no planeta Terra. É o convite agora deste tópico. Desapego das coisas materiais, porque são transitórias. São de dias passageiras, muitas vezes efêmeras, necessárias dentro de um equilíbrio para que as utilizemos dentro de um campo reencarnatório, mas não são transcendentes, não as levaremos para o mundo espiritual como para a nossa eternidade, fidelidade absoluta ao Evangelho. Porque será que eu falei logo no início, com a ajuda das intuições dos amigos espirituais aqui presentes, que essa fidelidade tem que começar já dentro do nosso lar? É fácil ser um santo na rua, vocês concordam, queridos irmãos e irmãs? Aqui nós não nos conhecemos. Nós temos uma afinidade já energética, porque temos propósitos semelhantes, coesos, mas e dentro de casa, onde temos que estar, na maioria das vezes, com os desafios que não foram acertados no passado, no pretérito das sucessivas reencarnações. É o grande desafio, então tem que começar já dentro do lar. Tenhamos a certeza, escorregaremos em umas situações, mas reequilibremos em outras no dia posterior. É isso, essas as ferramentas dos alicerces
que nós construímos aqui no Chico Xavier a cada dia que passa na cidade de Carapicuíba. Então, como está sendo essa nossa fidelidade ao nosso Pai maior, a fonte criadora, a perfeição absoluta, e nós um dia receberemos e conquistaremos, construiremos pelo meio dos nossos esforços individuais em prol do coletivo a perfeição relativa, porque Jesus também a obteve. Jesus é uma criatura como nós. Nós um dia também seremos Cristos planetários, um dia seremos governadores de sistemas solares e galáxias. O que disse ele há pouco mais de 2000 anos atrás mesmo? Vós sois deuses, vós podeis fazer tudo isso que eu fiz e muito mais. Ou seja, apequenou-se para que nós, em espírito, por meio das sucessivas e posteriores reencarnações, engrandecêssemos em potenciais que estão em estado latente, a serem eclodidos e potencializados a cada vez que acoplamos em um novo corpo físico, em qualquer uma das muitas moradas da casa do Pai, neste imenso universo. Sintamos prazer de servir jamais de forma obrigatória, porque isso não contará de forma benéfica se algo fizermos como obrigação. Já o sair de casa para vir para cá, em qualquer uma das atividades, tem que ser prazeroso, tem que ser e trazer um objetivo para as nossas vidas, jamais por meio da obrigatoriedade. Quantas portas estreitas Chico Xavier, nos seus 92 anos de vida física, até o ano de 2002, enfrentou para que ele cumprisse com a sua programação reencarnatória. Divaldo Franco, que voltou para o mundo espiritual ano passado, com seus 98 anos de idade, outros mais que poderíamos aqui estar citando. Então eles convidam-nos também para que assim façamos, para que assim nos reconstruamos e tenhamos o prazer de servir e de ser útil ao universo, aonde quer que nós estejamos, em qual dimensão espiritual ou material estivermos elaborando a nossa caminhada evolutiva. Pregar com os exemplos, que é isso que transformará o mundo para um mundo de regeneração. O bem falar ajuda, contribui, mas é uma porcentagem mínima. Os exemplos transformar-nos-ão em individualidade, mas principalmente em coletividade. O bem está crescendo exponencialmente. Será que é à toa que Emmanuel reencarnou no ano de 2000, conforme o próprio Chico Xavier nos afirmou? Será que é à toa que irmãos de Alcione, da constelação das Pleiades, não apenas das Pleiades, irmãos mais evoluídos aqui estão abordando neste ordem, mas também da constelação de Órion e outros mais a convite de Jesus Cristo, para que o mundo ascenda, para que os que aqui esforcem-se por ficar e melhorarem-se, gozem das benesses que estão nos aguardando. Como vamos recordar do livro Plantão de Respostas, lá da década de 70, do extinto programa Pingar Fogo, da extinta TV Tupi. Nessa obra, Emmanuel dizia que um pouquinho antes, um pouquinho após o ano de 2057, a Terra tornar-se ao mundo de regeneração de uma forma mais séria. Mas pelos seres que estão aqui se esforçando para ficar, lavirarem-se em espírito. São todas essas ferramentas que far-nos-ão alicerces de que assim aqui voltemos por meio da reencarnação. Preguemos e exemplifiquemos pelos nossos bons exemplos que transformarão o meio. Não tenhamos dúvidas disso, queridos irmãos e irmãs. Dominar os vícios, defeitos e imperfeições também todos nós as obtemos. Mas vamos nos aplicando, vamos nos melhorando para que assim apaguemos aos poucos essas mazelas de nossas vidas. Renunciar a privilégios transitórios. Bem-aventurados sim são os que têm muito, mas mais ainda bem-aventurados serão se estiverem sabendo repor ou até mesmo distribuir ao mundo e aos mais necessitados o que muito lhes foi o que emprestado. Não levaremos aqui sal, um fio de cabelo em retorno à erraticidade. Esses irmãos espirituais que aqui estão, e nós não os enxergamos com os olhos físicos da carne, nós, em nossa grande maioria, se pudéssemos os visualizarmos nesse momento, perguntaríamos: por que levastes aí para a verdadeira vida, para o mundo espiritual? Absolutamente nada, a não ser os valores intelectuais, como também os morais. E isso nós levamos para o mundo espiritual e para onde quer que estejamos. Mas o que é transitório, como aqui está sendo convidado à nossa reflexão, esses privilégios
transitórios não computar-se-ão de forma benéfica ao nosso lapidar evolutivo por meio dos desafios que nós enfrentamos. Saibamos então lidar com essas situações. Se estivermos dentro desses desafios existenciais, dosemos para que não nos contaminemos, tampouco venhamos a estacionarmos em estágio evolutivo, até mesmo, quem sabe, se não soubermos usufruir desses privilégios transitórios, sermos recambiados, realocados em orbes, em estágios evolutivos inferiores ao nosso. Por exemplo, provas e expiações em estágio inicial ou em estágio intermediário, mundos primitivos, tudo é possível, pois basta que vejamos o que acontece no mundo atualmente. É o convite agora. Por que eu coloquei a imagem ao fundo elucidativa daquilo que foi e sempre será o nosso caminho, na verdade, a vida? Porque ele passou por essa porta estreita, demonstrando-nos que também nós temos condições para tanto. Volta ao Cordeiro dizendo-nos: todos os homens são iguais na balança divina, somente as virtudes os distinguem aos olhos de Deus. E o que é virtude? Benesses que empreendamos ao meio. Todos os espíritos são da mesma essência, criados simples e ignorantes da estaca zero, princípios inteligentes, e todos os corpos foram feitos da mesma massa, da mesma estrutura física, ainda que em estágios evolutivos diferentes e constituições mais densas ou mais tênues. Diga-me com quem andas, que direi que tu és. Diga-me o que pensas, que poderei dizer com quem possais estar acompanhados espiritualmente. Porque Jesus nos disse, afirmou-nos, e isso tem que reverberar para a nossa eternidade: orai e vigiai. Porque o mundo conturbado está tentando desequilibrar-nos para que assim não avancemos em estrutura física do órgão, como também em nossas estruturas individuais ou também coletivas para as nossas experiências evolutivas. Mas continua lá Cordeiro dizendo: a caridade e a humildade são os seus títulos de nobreza. De quem? De nós, seres humanos, no reino nominal. Quais são os títulos que nós já construímos até agora? Qual é a porcentagem de nobrezas espirituais que distribuiremos a cada dia que passa ao mundo? Porque espera-se assim de nós que todas essas benesses as distribuamos, porque para isso que o Chico Xavier aqui está em sua estrutura física, com as portas abertas nos 365 dias do ano, a cada um de nós, não tenhamos dúvidas sobre isso. E os trabalhadores materiais encarnados, ou os trabalhadores espirituais, enfim, então vamos construir os títulos nobres dos valores espirituais e não os transitórios que ficam nos diplomas aqui no planeta Terra. O conhecimento não se perde, mas tudo que é material, na matéria há de ficar sempre em qualquer canto deste universo. Continua lá Cordeiro dizendo: e todos vós que sofreis as injustiças do mundo, ou seja, dos homens, os que estão em experiência conosco, desafiando-se a cada dia que passa, sede indulgentes para as faltas dos vossos irmãos, lembrando que vós mesmos não estáis em manchas, retificando, não estáis sem manchas. Quem de nós não temos as manchas que trazemos do pretérito? Isso é caridade, mas é também o que? Humildade, simplicidade, buscar lapidar-se a cada dia que passa, ser cônscio das nossas responsabilidades, de cumprirmos com a nossa programação reencarnatória. É o que convida-nos agora nesse momento lá no Cordeiro. A prece, a conexão com Deus, a nossa fala de mente para mente com a fonte criadora, límpida e cristalina, o que pode nos proporcionar para que tenhamos os alicerces sólidos para trabalharmos melhor esse capítulo 7, itens 11 e 12, que hoje nós estamos trabalhando como carro-chefe do nosso bate-papo fraterno. Qual é a finalidade dessa prece, dessa conversa com o nosso Pai Maior? Renova nossos pensamentos e pacifica as nossas emoções. Temos dúvidas sobre isso? Respirar, acalmar, pensar antes de agir, atraindo as energias da espiritualidade superior que jamais estão ausentes de nossas vidas, mas se nós estivermos desequilibrando-nos, eles podem se afastar um pouco até que acordemos consciencialmente e façamos a nossa parte. Jamais os espíritos, quem quer que seja neste universo, podem fazer algo pelos seres encarnados, mas no campo intuitivo muito eles nos fazem, porque eles também, que já estão mais ascensionados em relação a nós, quando
tinham os seus mentores individuais, esses mentores não faziam por eles. Assim não pode ser, com certeza não. Somos nós os artífices, os construtores da nossa felicidade, ou infelicidade temporária. Afastando os espíritos obsessores. Obsessor é apenas desequilibrado. Um irmão como nós, criatura de Deus, e que um dia será um Cristo planetário. O pior de todos. Deus quer a felicidade dele. Quiçá nós que somos também criaturas. Então vamos também perdoar, para que sejamos perdoados os que mais empreendem mazelas ao mundo e que ótimo terem que responder e pagar centil por centil pelos seus próprios atos praticados. Natural é o livre-arbítrio, é o plantio é livre e a colheita é obrigatória. Motivamos nossos inimigos a nos perdoarem por meio do quê? Dos bons exemplos, que é o que mais nós estamos tendo de entendimento dessa temática de hoje. Revitalizando os mecanismos de defesa imunológico do nosso corpo físico. Saibamos o que estamos ouvindo, o que estamos lendo, como estamos cuidando da nossa atividade física do lado de fora do Chico Xavier, o que nós estamos ingerindo, qual é a quantidade de líquido que nós estamos também ingerindo. Tudo isso nós responderemos centil por centil. Lá no final vocês entenderão por que eu estou dizendo isso. Volto a acordar dizendo uma palavra: sede verdadeiros, cristalinos e límpidos cristãos, e atingireis o reino da verdade. Pois, para os espíritos eternos e felizes, que já estão mais evoluídos que nós, a maior felicidade deles é ajudar o seu próximo, o seu semelhante, independentemente das dificuldades que o seu semelhante esteja atravessando provisoriamente em sua caminhada evolutiva nas duas dimensões da vida. Temos também agora o contributo desse querido irmão, o Adolfo Bispo de Alger, lá em Armão, em 1862, 2 anos antes da publicação dessa obra, deu o Evangelho segundo o Espiritismo. E agora o que esse irmão pode dizer em contributo a este capítulo e esses 2 itens? Vem dizer ele: abre os olhos à luz, eis que as almas dos que foram estão de volta por meio da reencarnação ou por meio da mediunidade, da comunicabilidade, como por exemplo o Chico Xavier aqui proporciona-nos por meio das psicografias, para que nos recordemos dos verdadeiros valores que muitos desses que aqui vêm por meio da escrita trazer uma mensagem de alento a cada um de nós. Eles se arrependem de muito que poderiam ter feito, que programaram-se para fazer e não fizeram. Por quê? Postergaram para o futuro ou transferiram para o trem aquilo que competia a eles e a nós fazermos, executarmos e concretizarmos com maior assertividade em comparação às reencarnações pretéritas. Precisamos então voltar ao mundo espiritual para que empreendamos um choque consciencial aos nossos espíritos das nossas obrigações como seres reencarnados no planeta Terra. Não. As observamos nesse momento. E a cada temática ou tratamento que recebemos da casa, sempre do portão para fora do Chico Xavier. Digo-vos, como eu também me digo à minha consciência, de hoje em diante tem que ser que seja um pouquinho melhor, 0,1% que seja, mas jamais eu posso sair o mesmo a cada vez que eu piso no Chico Xavier ou em qualquer atividade religiosa de qualquer uma das instituições que possam nos dar ou ofertar-nos o bom material, como também o pão espiritual. Não temos dúvida que foi o convite agora desse querido irmão bispo. Continuem dizendo: elas terão e te dirão com a autoridade da experiência, quanto às vaidades e à grandeza de vossa passageira e efêmera transitória existência corporal são pequeninas, efêmeras, diante da eternidade. Somos eternos alunos do universo. Continua esse querido irmão nos dizendo: nobre bispo Adolfo, a caridade e a humildade, enfim, essas são 2 irmãs que se dão as mãos, porque só trazem benesses ao meio. São os títulos mais eficazes para obter-se a graça do Eterno e para que as levemos para a nossa eternidade. Tudo que estamos falando e raciocinando até o prezado momento, queridos irmãos e irmãs. E olha o patrono dessa casa, Chico Xavier, ao lado daquele que foi o seu mentor, Emmanuel. O que pode Emmanuel agora nos trazer de contributo a esse capítulo 7, itens 11 e 12 que estamos trabalhando? Veio Emmanuel dizer: quem aprende a ouvir com atenção ou disciplina
doutrina, como ele mesmo convidou a Chico Xavier, aprende a falar, a reverberar ao meio com maior assertividade, com maior proveito, fazendo com que o que saia de nossos lábios agregue a transformação, a lapidação dos nossos irmãos, como a nossa mesmo. Olha que frase curta, mas cirúrgica, as nossas consciências que precisam modificar-se a cada dia que passa. O tributo de Emmanuel, e Chico tem algo a dizer por ele mesmo, dentro da sua evolução milenar, esse ser estelar, que é o mesmo divisa que Chico Xavier, ainda que é originário do planeta Terra, de tanto que ele fez, de tanto à frente que ele está de cada um de nós, em humanidade como um coletivo. Ele vem dizer: fico triste quando alguém me ofende, vírgula, mas com certeza eu ficaria mais triste se fôssemos nós os ofensores em prejuízo de outrem, pois magoar alguém é terrível, ainda que esse alguém esteja ou nós estejamos com a razão. O que é realmente a razão? A depender dela também é transitória. A razão só existe uma, a transcendente universal, a de Deus, das leis de Deus que foram aqui solidificadas por Jesus nos seus aproximados 33 anos de vida física em uma única encarnação. Esse é o objetivo de todos esses benefícios que temos que construir nas nossas vidas e conseguiremos, queridos irmãos, desde que estejamos acima das possibilidades que cabe a cada um de nós construirmos em nossas vidas. O tempo se faz serve. Olha, é um tema que aparentemente era fácil da nossa compreensão, mas praticamente 50 minutos se for, então já temos que acelerar o nosso conteúdo para que os finalizemos de uma forma mais assertiva. Então, quais são as características que temos que construir por tudo que o Chico Xavier nos proporciona? É sermos cristãos na prática, acima da teoria, aceitarmos e praticarmos com fidelidade os princípios doutrinários da codificação das obras complementares, esforçarmos por sermos virtuosos e praticantes da caridade, que é a ferramenta da nossa felicidade a posteriori para a eternidade, e sabermos exemplificar que tornar-nos a pessoas melhores sempre os bons exemplos. Será que a querida irmã Joana de Angeles, que trabalhou na sua lavra mediúnica com o querido Divaldo Pereira Franco, algo pode contribuir conosco no tema que estamos trabalhando? Por que não? Venham dizer em uma de suas passagens, em uma de suas psicografias junto a Divaldo, que a vida são as incessantes oportunidades que surgem à nossa frente a cada minuto na nossa experiência evolutiva, nas duas dimensões, jamais os insucessos que ocorreram no passado. Lembra o que eu disse? Evitemos a dita regressão de memória se não tivermos alicerces para sabermos enfrentar os nossos desafios pontuais, existenciais, porque senão isso multiplicar-se-á de forma negativa se bagagem consciencial e psíquica não tivermos para absorver o que há de nos ser revelado no passado. Se Deus empreende o esquecimento a cada um de nós, a todos sem exceção, quando acoplamos em um corpo físico, será que isso não há de ser benéfico para que caminhemos mais assertivamente por meio da felicidade das sucessivas reencarnações? Questionemos sobre isso e tomemos cuidado com a dita regressão de memória. Eis o convite dessa querida irmã Joana de Angeles. Adolfo Bezerra de Menezes Cavalcante também vem nos convidar a uma reflexão. Sempre trago essa frase, independentemente do conteúdo que eu trabalho nas casas espíritas. Ele vem dizer que solidários nós seremos sempre união, alguém tem dúvida disso? Mas e se formos separados uns dos outros? Apenas pontos de vista nós vejamos ou venhamos a ser. Mas juntos, será que nós alcançaremos, atingiremos os nossos propósitos ou objetivos existenciais? Sim, Bezerra sempre colocando no plural, porque a felicidade nossa tem que ser a felicidade do nosso semelhante. Ascendamos em maior número para os próximos estágios evolutivos e que conquistaremos aqui no nosso planeta, onde quer que nós estejamos. Giovanni de Pietro de Bernardone, Francisco de Assis, nos trechos de sua oração, uma que eu gosto de destacar, que é importantíssimo para a nossa transformação. Sejamos um instrumento da paz do mundo, onde quer que estejamos, por meio dos nossos bons exemplos, como assim foi lá desde o século XI e continua sendo no mundo espiritual. Vejamos as obras ditas e até mesmo as psicografadas
por meio desse equilíbrio irmão e outros mais que contam a sua vida, o que ele faz no mundo espiritual. Será que Sheila também tem algo a dizer para nós? Sheila, essa que muito trabalhou também com Chico Xavier, nas sessões mediúnicas, inclusive nas de materializações. Ela, em sua obra, inclusive temos ali a sua biografia, Sheila, a missionária do amor, que em uma de suas encarnações, semelhante a Joana de Ângeles, que foi freira também, ela foi Santa Joana de Chantal, no país onde nasceu a codificação kardeciana na França. Ela vem nos fazer o seguinte convite: vem dizer que quando a subida se fizer difícil a cada um de nós, e ela sempre se faz, dado o estágio evolutivo que nós estamos, façamos uma pausa, adentremos ao santuário silencioso do que da prece, que nós falamos há pouco da conversa com Deus, sincera, cristalina e genuína, e nós sentiremos a presença amiga daqueles que nos amam e nos guiam e que nos fortalecem, sejam os nossos parentes de reencarnações anteriores, como também os nossos guias espirituais. Então, olha a imagem da simplicidade e da humildade. Depende ou não somente de nós sermos felizes dentro das potencialidades, a qual essa imagem ilustrativa nos dá muito a nos conscientizarmos. Será que precisamos do mundo para que sejamos felizes relativamente em um orbe de provas e expiações? Não. Vamos buscar a simplicidade, porque assim teremos forças para encarar os nossos desafios existenciais, as nossas programações reencarnatórias. Lembra que eu disse que no feixe desse nosso projeto nós teríamos uma responsabilidade ainda maior nesse início de ano, de hoje em diante em nossas vidas, para com a ferramenta qual o nosso espírito utiliza nesse momento para que lapidemos existencialmente? No segundo slide tem a fonte, caso queiram consultar outras mais informações. Olha o que existe em um corpo físico. Olha o que existe quando o nosso espírito acopla-se a um corpo físico, independente deste universo aonde estejamos reencarnando. Existem 5 milhões de pelos em um corpo físico. Temos 206 ossos na idade adulta. 25 bilhões de neurônios. Estudos afirmam que nós não utilizamos nem 10% da capacidade da nossa intelectualidade, do nosso cérebro material. Então, somos eternos alunos do universo. Mais de 220 bilhões de células em nosso corpo. 97 mil quilômetros de veias, artérias e vasos capilares. Sendo que, se fossem alinhadas, elas dariam 2,5 voltas em nosso órgão. É de compreendermos tudo isso compõe apenas em um corpo físico. O coração faz entre 70 e 75 batidas por minuto. Chega a dar mais de 110 mil batimentos por dia. O ano tem 365 dias. Uma existência carnal tem quantos anos? Somos ou não responsáveis por tudo que nós fazemos? Por que tantas vezes nós acompanhamos nas psicografias que aqui e outras mais casas fazem esse arrependimento consciencial dos irmãos espirituais, dizendo: eu podia fazer mais, eu tinha competência para fazer mais, mas posterguei para o futuro, transferi para o trem aquilo que competia por meio da minha ferramenta, meus 2 braços, cabeça, tronco e pernas, fazer empreender em benefício do meu meio, do meu próximo, porque isso reverte-se ao meu próprio favor, é dando que se recebe. Disse Jesus: olha a responsabilidade de estarmos encarnados. É um desafio de nós utilizarmos essa ferramenta do habitar do nosso espírito imortal. E lá aquele que foi Saulo de Tarso, mas após, na estrada de Damasco, divisar a luz do universo nosso, até o prezado momento de compreensão, divisou Jesus Cristo em sua excelsitude. Naquele momento em diante tornou-se Paulo de Tarso. Convido-os também, já que estamos aqui na presença de Chico Xavier, para que estudem conforme seus amigos mais próximos das 3 obras que ele mais gostava de ler, de estudar. Ela está entre essas 3. A obra Paulo e Estevão. Lá nós veremos a transmutação do que era negativo para o positivo, o abandonar do homem velho do Saulo de Tarso para a construção do homem novo, Paulo de Tarso. Então que assim façamos a cada dia que passa consciencialmente: Senhor, meus mentores individuais, o que vocês querem que eu faça para que eu seja feliz e empreenda a felicidade aos meus semelhantes? Era o convite de Paulo de Tarso. E fechamos com esse tríplice aspecto: conhecimento,
muito autoconhecimento e prática do bem. Isso faz tornar-nos seres capacitados e gabaritados por meio dos nossos esforços, por meio da nossa meritocracia, de retornarmos ao mundo reencarnatório no próximo estágio evolutivo, que é o de regeneração, que sim, concretizar-se-á de forma mais séria ao longo das próximas datas, séculos, digamos, mais próximo décadas, conforme já dizia lá Emmanuel, mentor de Chico, na obra Plantão de Respostas. Eis o convite de Adolfo Bezerra de Menezes Cavalcante, da esquerda para a direita. Emmanuel, Jesus Cristo, Maria, a Rosa Mística de Nazaré, o codificador Allan Kardec no centro sentado, Chico Xavier, a qual a casa leva o nome e convida-nos a essa transformação existencial a cada minuto de nossos dias. Assim agradeço, queridos irmãos e irmãs, a presença de cada um de vocês que levemos esse capítulo 7, itens 11 e 12 ao nosso dia a dia. Convido-os para que atreguem esse capítulo às demais temáticas que todos nós aqui terão a oportunidade de reconstruir-se em todos os temas que aqui foram lhes trazidos consciencialmente, e assim tenho a certeza que todos nós somos capazes. Vamos nos esforçar para tanto, é um convite que a cúpula espiritual do Chico Xavier nos faz a partir desse momento. Então assim, já partindo para as vibrações finais, agradecemos a Deus, a Jesus, aos nossos mentores, que recebamos o melhor na sequência nas atividades do passe ou nos outros atendimentos espirituais que a casa nos proporcione, e tenhamos a certeza que ainda que não atingimos hoje a cura integral de uma ou mais mazelas que aqui estejamos buscando a melhoria, ela pode estar ali na frente, aguardando-nos, desde que sejamos os transformadores, os multiplicadores das ferramentas que tornem a Terra uma nova Terra, novo planeta de regeneração, beneficiando os mais necessitados. Então, todas essas radiações que aqui recebemos na data de hoje e ao longo desse ano poderão ser proporcionadas também aos nossos semelhantes, e isso reverberará beneficamente ao nosso favor. Assim seja, graças a Deus, mantendo-nos ainda em silêncio, em equilíbrio e com os pensamentos positivos no que nós iremos receber agora, de acordo com a nossa meritocracia construída até o presente momento. Que assim seja, graças a Deus, e uma boa semana, um resto de domingo a cada um de nós, a todos nós, sim, senhora, se Deus quiser, graças a Deus.